fisioterapia para tontura. Você sabia que tem como fazer, como resolver esse problema? E eu trouxe o Dr. Henrique para conversar com a gente. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Thaisa? Que bom conversar sobre uma coisa que as pessoas acho que nem sabem que existe um tratamento para isso dessa forma, né? Não, tem um tratamento bem legal e a tontura é muito comum, né? Causa muita dificuldade na vida das pessoas. E isso impede a gente de fazer muitas coisas, né? E tem um nome diferente, né, para essa fisioterapia para a tontura. É a reabilitação vestibular, né? A fisioterapia, na verdade, é uma parte da reabilitação vestibular, né? E a gente trabalha muito com os otorrinos e com os fonoaudiólogos também. Eu tenho uma pergunta que te fazer. Normalmente é encaminhado a pessoa para ti ou às vezes a pessoa percebe que tem e pode ir direto? O físio, ele é profissional de primeiro contato, né? Então a gente consegue avaliar o paciente e direcionar ele para o melhor tratamento. Se precisar encaminhar para o médico, a gente vai encaminhar, mas a gente também já pode começar um tratamento. E que tipo de problemas que a gente pode resolver, né, com essa fisioterapia de tontura? A fisio para tontura, ela trata tonturas no geral, né? Por exemplo, VPPB, que é bem comum, labirintites recorrentes, né? Também tem algumas situações em que a posição da cabeça, a posição da cervical pode influenciar. Então a gente também trata esse tipo de tontura. E precisando, a gente encaminha pro otorrino para ele fazer uma avaliação mais a fundo, digamos assim, né? Mais médica. E essa fisio é a longo prazo? O tratamento demora mais ou menos um mês. Em alguns casos ele é mais rápido, né? Ele pode durar só algumas sessões, mas na maioria das vezes é um mês mais ou menos de acompanhamento. 8, 10 sessões já dá um resultado muito bom. E o aumento de qualidade da vida dessa pessoa que se sente, deve ser horrível sentir tontura, né? Sim, eu já tive uma paciente que comentou que ela não conseguia mais ir na missa. Então, depois do tratamento, ela já conseguia sair sozinha e ir pra missa. E foi uma felicidade para ela só conseguir se locomover sozinha, né? Claro. E quando que a pessoa deve procurar ajuda? Quando que ela olha e fala assim, olha, isso não tá certo? Quando ela tem isso como recorrência? Isso. Algumas tonturas leves são mais comuns e é normal, né? Lógico, quando isso começa a se repetir muitas vezes e quando a tontura começa a te atrapalhar a fazer as coisas, está na hora de procurar uma ajuda profissional, né? E o doutor atende muito, tem uma especialidade nisso, né? Sim. Que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, que é uma pessoa capacitada para isso, né? Isso. Eu sou formado em fisioterapia, né? Fiz a formação em reabilitação vestibular e estou fazendo também a osteopatia, que ajuda muito nesse tratamento, né? Tem a parte de cervical e craniana ali da osteopatia que ajuda demais nesse tratamento da tontura. Então, se a pessoa recebe um diagnóstico lá no otorrino ou no médico que tem problema, vai ter que se medicar. Se a gente associar as duas coisas, vai ser melhor. Vai ser muito melhor, a gente tem um resultado muito bom, a pessoa consegue retornar normalmente para as atividades normais dela. Em alguns casos ficam algumas sequelas, uma tontura residual, mas na maioria dos casos ela consegue voltar para a vida normal. Na vida normal. E o doutor atende aonde? Conta pra gente. Eu atendo na Fisiofit, né? Nós temos a clínica já com pilates, a osteopatia e também com essa reabilitação da tontura. Temos 2 unidades, né? Uma na Rua Marechal Cândido Rondon, na Neva, e uma no Maria Luísa. Mas a reabilitação vestibular está concentrada ali no Maria Luísa. Então a pessoa, já estou me sentindo tonta, tô achando que isso não tá legal, é só agendar uma consulta? Isso aí, só agendar a consulta, a gente faz uma avaliação e já indica o melhor tratamento. E é comum em todas as idades? Ou a gente tem uma predisposição aí? Na terceira idade é mais comum, né? A gente já começa a ter algumas hipofunções ali do ouvido que deixa um pouco mais comum na terceira idade. Mas podem acontecer em outras idades também. Para uma mãe de plantão aí, pode acontecer com criança? Pode, não é tão comum, não é nada comum na verdade, mas pode acontecer sim. Então sempre fica alerta. Isso. E da idade assim de 30, 35 pra frente é a idade mais comum. Então é isso aí, gente, tá se sentindo tonto. E eu brinco que assim, a sensação de tontura o quê? Deve ser uma sensação de quem for mareado? Isso na verdade é até uma das questões que a gente levanta. Que tipo de tontura é? Você desequilibra ou o ambiente gira? Né? Então tem várias, a gente leva para essa parte da avaliação também para saber de onde está vindo a tontura. É uma questão. E é manual a físio? Assim na cabeça? Isso, o pescoço sim é manual, a parte de crânio também é manual e daí tem a parte dos exercícios, né? Onde a gente passa exercícios que vão estimular o vestíbulo ali. Então exercício de movimento da cabeça, às vezes puros, né? Só o movimento da cabeça. Os olhos também, então exercícios para os olhos de alongamento, de coordenação, na verdade, do reflexo vestibulocular, né, que seria do ouvido com os olhos, e a parte de equilíbrio corporal também, que em alguns casos a gente precisa substituir. Se o ouvido não tem mais função, você tem que substituir ele ou pela visão, ou pelo equilíbrio não, né, pelos dois, pela visão e pelo equilíbrio corporal. Uma adaptação, então. Exatamente.
Uma readaptação, né, do corpo. Que legal, olha, eu nem sabia que isso existia. Vocês viram que interessante? E sempre procura ajuda, né, doutor? Alertar isso para as pessoas, né? Sentiu alguma coisa diferente, a gente procura ajuda para tentar melhorar, porque também a gente trata muitas outras coisas com a fisioterapia, né? Sim, e não é um tratamento demorado, né? Um mês, se a gente for ver, é um tempo pequeno pra gente ter uma melhora de qualidade de vida tão grande. Com certeza. Obrigada pelas informações. Nada, obrigado a você. Imagina.